Olá! Prontos para mais uma imersão aqui com a gente? Opa, vamos lá. Hoje o foco é totalmente no Flamengo. A gente tem uma mistura de notícias importantes, recentes, sabe? Desde bastidores da justiça desportiva, passando por planejamento físico de jogador-chave e até as movimentações do mercado. Isso aí. As fontes são as atualizações mais recentes da mídia, né? Exato. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além da manchete, tentar entender o que esses fatos significam mesmo para o clube, para o dia a dia, para o futuro. Com certeza. Tem bastante coisa pra gente analisar. E olha, a começar por uma notícia que, assim, caiu como uma bomba, né? Principalmente pelo timing. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Sim. abriu inquérito para investigar o Bruno Henrique, suspeita de manipulação de resultados. E isso logo num dia de jogo importante. Que situação, hein? Pois é, uma situação delicada. O tribunal agiu com base em provas que vieram lá da investigação da Polícia Federal. Ah, então já tinha uma base. Já tinha uma base. E já nomearam um auditor, o Maxwell Borges de Moura Vieira. Ele tem 30 dias, podendo prorrogar por mais 15, para apresentar um relatório completo. Entendi. E o jogador foi suspenso? Então, esse é um ponto crucial. Não pediram a suspensão preventiva, isso é importante. Significa que o Bruno Henrique pode continuar jogando enquanto a investigação está rolando. Menos mal, por enquanto. Por enquanto, sim. Mas, a sombra de uma punição futura existe. E não é pequena, pode chegar a 2 anos de suspensão. Nossa! O Flamengo, claro, se posicionou com base na presunção de inocência. É o procedimento padrão e esperado numa situação dessas. Faz todo sentido a postura do clube. Mas vamos combinar, mesmo sem a suspensão agora, um processo desses mexe com tudo, né? Ah, com certeza mexe. A cabeça do jogador, o ambiente no vestiário, não tem como não impactar a estrutura. Exatamente. É uma pressão adicional, é um foco de tensão que, querendo ou não, desvia um pouco a atenção do que acontece em campo. E falando em foco, em campo, isso me lembra outra coisa que surgiu. Aquela análise do André Rizek sobre o desempenho do Flamengo contra os times argentinos. Ele trouxe uma visão com 2 lados, né? Isso, essa análise foi bem comentada. Por um lado, ele levantou a hipótese de que o Flamengo estaria mais vacinado, sabe? Vacinado? Como assim? Mais esperto taticamente, talvez. Depois de alguns resultados ruins contra argentinos em outras ocasiões. Seria o lado bom do aprendizado com os erros. Ah, entendi. Aprender com as derrotas. Exato. Só que, por outro lado, ele trouxe um dado que acende um alerta para 2025. Qual dado? Em 12 jogos entre times brasileiros e argentinos este ano, foram 7 vitórias dos argentinos, apenas 1 brasileira e 4 empates. Nossa, só 1 vitória brasileira em 12 jogos? Pois é, e o saldo de gols também é pesado, 16-6 para eles. Uau, 16-6, é uma diferença bem grande. O que pode explicar isso, hein? Essa dificuldade recente? É a pergunta que fica, né? Será que os times argentinos, mesmo com orçamentos, em geral, menores, será que eles estão se preparando tática e estrategicamente de forma, muito específica para esses confrontos? Pode ser. Focando em anular os pontos fortes dos brasileiros? Talvez. Explorando alguma vulnerabilidade tática, neutralizando os craques, enquanto os times brasileiros, às vezes por terem elencos mais caros, confiam mais no talento individual, né? É uma hipótese interessante. Não é só sobre ter os melhores jogadores, mas como usá-los nesses jogos-chave. Exatamente. É sobre a estratégia para o confronto específico. E para garantir que os jogadores estejam no auge nesses momentos, a gente viu também uma notícia sobre um cuidado bem especial com o Nicolás de la Cruz, certo? Sim, isso mesmo. Um planejamento bem detalhado para ele. Parece que estão combinando o trabalho normal com o grupo, mas com um acompanhamento individualizado bem forte. E o que inclui esse acompanhamento? Inclui até rotinas complementares que ele faz em casa, com um fisioterapeuta particular. O foco total é na recuperação muscular, ganho de força e potência. Ah, legal. A ideia principal é controlar a carga de treinos, de jogos, para ele não entrar naquele ciclo de desgaste, de lesãozinha, de dor, e otimizar a performance dele ao máximo. Mostra a importância dele para o time, né? Com certeza. É um esforço conjunto do preparador físico, o Diogo Linhares, e do fisiologista, o Cláudio Pavanelli. Um cuidado para preservar um atleta que é fundamental para o esquema do time.
Muito interessante esse nível de detalhe no cuidado. Bom, enquanto uns recebem essa atenção especial, outros podem estar pensando em sair. O nome do Alan voltou a circular ligado ao Atlético Mineiro. Como tá isso? Então, segundo o que foi apurado pelo Tigo Fernandes, existe sim um interesse do Atlético em repatriar o volante. Ele já jogou lá, né? Sim, lembro. Mas é importante dizer, por enquanto, parece ser só interesse mesmo. Não houve contato oficial com o Flamengo, pelo menos até onde se sabe. Entendi. E tem um fator financeiro, né? O Flamengo investiu uma grana alta nele, cerca de 8,2 milhões de euros na época. Isso dá quase 50 milhões de reais. Uau, é muito dinheiro. Exato. Então, assim, o clube só deve liberar o Alan se vier uma compensação financeira que eles considerem justa, que vale a pena. Faz sentido. E ele pode se transferir para outro time da Série A. Pode sim. Como ele jogou só 4 partidas no Brasileirão até agora, ele está elegível para essa transferência. Entendi. O Flamengo não vai facilitar a saída de um ativo importante mesmo que ele seja reserva hoje. E por falar em mercado, jogadores de peso, teve aquela história do João Félix, uma sondagem do Flamengo. O que aconteceu ali? Ah, sim. Bem, o diretor José Boto, de fato, fez um contato, uma sondagem, para entender a situação do atacante português. Ele pertence ao Chelsea, né? Isso. Mas segundo o que foi noticiado pelo Fabrício Lopes, lá do jornal O Dia, a resposta não foi muito animadora para o Flamengo, não. Ah, é? O que ele disse? Parece que o João Félix deixou bem claro que o plano dele é continuar na Europa. Ele não estaria interessado em vir para o futebol sul-americano nesse momento da carreira. Poxa. Acaba sendo um exemplo bem claro da dificuldade que os clubes brasileiros ainda enfrentam para atrair esse tipo de jogador, né? Um talento que ainda está no auge ou buscando se reafirmar lá no cenário europeu. A prioridade ainda é a Europa, para muitos deles. Compreensível. Bom, então vamos juntar as peças aqui. Vamos lá. A gente tem o Bruno Henrique sobre investigação séria no STJD, uma análise do Rizek que acende um alerta importante sobre o desempenho contra os times argentinos, um plano super detalhado para manter o De La Cruz voando em campo. Isso. E o mercado agitado. O Alan com interesse do Atlético, mas com preço alto, e a porta fechada pelo João Félix. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa. E se a gente tenta olhar para o quadro completo, para a figura maior, a grande questão que surge é sobre a capacidade de gestão e principalmente de resiliência do clube, né? Resiliência em que sentido? No sentido de como a estrutura interna, a comissão técnica e o time lá em campo conseguem manter o foco, o desempenho, a tranquilidade com essa combinação toda. É verdade. É pressão judicial em cima de um ídolo. Exato. Desafios táticos que foram apontados. A necessidade de gerenciar a condição física de jogadores-chave. E ainda lidar com toda essa dinâmica do mercado de transferências. As especulações, as negativas. Administrar tudo isso ao mesmo tempo, sem deixar a peteca cair em campo, esse é o grande desafio para o Flamengo agora. Com certeza. Um cenário complexo para administrar. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Foi um papo bom. Agradecemos a todos por terem ficado conosco até o final. Deixem o like e sigam o canal, isso nos ajuda bastante. Até a próxima!